O curioso caso do jogador que não consegue entrar em campo pelo Flamengo. Por que o Saul não consegue ser escalado? Jogador que veio do futebol europeu, tem apenas 31 anos de idade, inúmeros jogos pelo Atlético de Madrid, Sevilha, seleção da Espanha, chegou ao Flamengo, chegou até a ser titular em dado momento, conseguiu ter uma boa sequência na temporada passada, mas que nesse ano foi completamente esquecido pelo Leonardo Jardim. Será que o Saul ainda tem futuro no Flamengo? Será que o jogador está feliz em amargar a última fila no banco do Flamengo? Por que ele está nessa condição? Eu quero que você, torcedor rubro-negro, fique nesse vídeo para a gente entender juntos o que está acontecendo com o Saul Níguez. Será que ele de fato consegue uma reviravolta no Flamengo? Ou devido ao alto custo-benefício do salário do jogador, é hora do Saul procurar um novo rumo? Meus amigos, like no vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de Flamengo por aqui. O Saul é o típico jogador talentoso. Passou a vida inteira no futebol europeu, mais de 400 partidas pelo Atlético de Madrid, rodou pouquíssimas equipes ao longo da sua vida. Jogou no Atlético de Madrid, jogou no Raio Vallecano, jogou no Sevilha e agora está no Flamengo. Além disso, também o jogador teve algumas passagens pela seleção da Espanha, chegando até a ser convocado recentemente, no ano de 2020, não faz muito tempo isso. No ano passado, na metade do ano passado, o Flamengo faz uma janela histórica no meio do ano, trazendo para o time o Samuel Lino, na época a contratação mais cara da história do clube, trazendo o Saul, trazendo o Jorginho, trazendo também outros jogadores como o próprio Emerson Royal. Ali a expectativa do Flamengo era de montar um timaço com esses jogadores. De fato, o Jorginho deu muito certo, o Samuel Lino também, mas assim como o Emerson Royal, o Saul oscila bastante. Só que pior ainda, ele tem jogado muito pouco. De todos os reforços recentes, o Saul é o que menos tem entrado em campo. Sua última partida foi no dia 30 de maio, no Flamengo e Coritiba, antes da pausa para a Copa do Mundo. De lá para cá, o Saul não conseguiu entrar em campo e tem causado certas dúvidas no torcedor rubro-negro. Por que o Saul foi escanteado? Por que esse jogador não consegue jogar? Por que o Flamengo utiliza o Everton Araújo, utiliza Jorginho, utiliza o Eric Pulgar, utiliza até o De La Cruz, mas não utiliza o Saul? O Leonardo Jardim será que não aprovou muito o resultado do que tem visto do jogador espanhol? Bom, antes de qualquer coisa, é importante a gente deixar claro aqui. Apesar do Saul estar literalmente na última fileira do Flamengo, é um jogador que tem demonstrado enorme respeito ao clube. É um jogador que não faz cara feia, não vai pra imprensa reclamar. Ele já deu algumas declarações que do gramado também. Eu lembro que ele já falou do gramado do Maracanã, que era um pouco duro. Eu lembro também que ele perdeu boa parte da temporada se recuperando de uma lesão, porque quando ele vem pro Flamengo, ele já estava sentindo algumas dores. Aí ele teve que passar por uma cirurgia no começo do ano. E o Saul perdeu um bom tempo da preparação do Flamengo ao longo do ano. Só que ele volta, consegue de fato entrar um pouco. Ele já fez 9 partidas no Campeonato Brasileiro. Ao longo de toda a sua passagem no Flamengo até aqui, o Saul tem 33 jogos. Inclusive, até uma curiosidade, tá? Em todos os times que o Saul jogou, e eu até acabei esquecendo de falar do Chelsea lá atrás, quando eu fui citar os times que ele passou, o Saul fez gol em todas as equipes que ele jogou. Ele fez gol pelo Atlético de Madrid, Raio, o Chelsea, o mais recente o Sevilha. Ele só não fez gol ainda pelo Flamengo. Pelo Flamengo ele já deu 3 assistências, mas ainda não fez gol. Então assim, fica a curiosidade, né? Saul, na minha opinião, enquanto você estiver no Flamengo, eu quero muito que você faça um gol, porque não queria que o Flamengo fosse o único time da sua carreira que você não marcasse. Até pela seleção da Espanha, o Saul já fez gol. E é um jogador talentosíssimo, tá? Quem vê o Saul jogando, vê que de fato o cara é talentoso. Ele tem um passe muito bom, tem uma leitura de jogo privilegiada. Só que o Saul tem muita pouca intensidade. É um jogador que entrega muito pouco dinamismo. E no futebol brasileiro hoje a gente sabe que o jogador ele precisa ser intenso. Ainda mais quando no meio campo do Flamengo tem Lucas Paquetá, o Jorginho, o Eric Pulgar. O próprio Everton Araújo, quando entra no segundo tempo, dá um dinamismo bacana. Então são jogadores que estão aqui, olha, no topo, no auge físico, técnico e etc. O Saul me parece que tá num declínio. Me parece que de fato ele não consegue entregar aquilo tudo que ele já entregou antes, pelo menos não na intensidade que a gente imagina. Então, assim, é de certa forma previsível o que o Leonardo Jardim está fazendo, mas eu, vendo de fora, também acho que tem muita pouca oportunidade para demonstrar serviço. Eu acho que pelo que o Saul custa de salário mensal, pela relevância que ele tem, pela carreira que ele tem, eu acho que ele é muito pouco aproveitado. Poderia ser melhor utilizado. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra com time misto porque vinha de 2 embates contra o próprio Cruzeiro na Libertadores. O Flamengo mesclou o time. O Saul esteve no banco. O Jorginho, que foi titular, começou no banco para ser poupado, entrou no segundo tempo. E o Saul não. Eu acho que o Saul poderia ter sido testado nesse jogo. Então, assim, são pequenos detalhes que o próprio treinador do Flamengo deve ver no dia a dia, nos treinamentos, o porquê do Saul estar em último da fileira. Talvez ele não tenha treinado bem, talvez ele de fato esteja com muita pouca intensidade. Mas eu ainda acredito que ele deveria ter uma oportunidade para jogar dentro de campo, para mostrar o seu serviço. Um jogo fora de casa e um jogo em casa. Para de fato o Saul mostrar pro torcedor que ele tá muito bem, que ele se recuperou,
que ele passou essa pausa da Copa do Mundo se aperfeiçoando, que o Flamengo pode contar com esse jogador. Porque muito se fala de mercado da bola, tem que trazer um meio-campo, tem que trazer o reserva da Arrascaeta, tem que trazer um ponta, tem que trazer um atacante. Mas, às vezes, dentro do próprio elenco do Flamengo, você tem reforços que você pode se recuperar. Se você recupera o Saúl, você está recuperando um jogador internacional, um jogador de nível Champions League. Jogador que até ontem jogava La Liga, foi titular do Atlético de Madrid, repito, mais de 400 jogos. Jogou no Atlético de Madrid, no Chelsea. Será que esse cara não tem nada a agregar nesse elenco? Nada? Será que ele, de fato, é o último da fila mesmo? Assim, eu acredito que o Saúl pode ainda ter uma reviravolta, mas eu acho muito difícil que vai ser com o Leonardo Jardim, pelo andar da carruagem. E aí cabe ao Saúl. Ele vai querer esperar, de repente, o final da temporada, de repente ele vai, sei lá, aceitar passar mais ainda 3, 4 meses no banco de reservas do Flamengo, praticamente sem entrar, para ter uma oportunidade no Campeonato Carioca do ano que vem, dependendo de como acabar o ano do Flamengo mudando de treinador. Então, assim, eu acho que é muito arriscado, é muito tempo fora. Não acredito que o Saúl, do dia pra noite, vai começar a ser escalado no Flamengo. E ainda que seja, teria que jogar beirando a perfeição. Porque basta uma pequena oscilação ali, o torcedor aponta o dedo e fala, tá vendo? É por isso que eu não jogava. Bota o Jorginho, bota o Eric Pulgar, bota o De La Cruz, bota o Paquetá, bota outros jogadores ali. E não o Saúl. Eu acho que ele tá num momento complicado, porque não joga. Certamente o Saúl tem mercado em outras ligas, ele só tem 31 anos, tá, gente? Muita pessoa pode falar, pô, mas ele veio pro Brasil, final de carreira, 31 anos, hoje em dia no futebol mundial, é uma idade ok, tá? Jogadores da idade dele, que jogaram o que ele jogou, em campeonatos que ele jogou, conseguem ainda performar muito bem em mais 2, 3 temporadas. Ainda que ele esteja em declínio físico, eu acredito que ele tem qualidade no futebol brasileiro para estar muito bem no Flamengo. Poderia estar melhor, tá? Ainda que fosse reserva, mas um reserva que entrasse constantemente. O Saúl, de repente, tem uma bola parada. O Saúl é canhoto, é um jogador diferenciado no meio campo. Como eu disse, é um jogador que já chegou na seleção da Espanha, Atlético de Madrid, Chelsea, enfim, repito, né? Mas, assim, de certa forma, nós já vimos também que o Saúl, alguns burburinhos dizendo que ele estaria incomodado, mas que ele não desrespeitaria, né, o processo, a hierarquia. É um jogador muito educado, é um jogador que, de fato, respeita muito o local onde ele está. É um jogador que topou o certo pelo duvidoso, estava muito bem no futebol europeu, vida boa, ganhando bem. Ele decide trocar tudo para vir se arriscar na América do Sul. E ele até consegue, de uma maneira surpreendente, jogar bem. Como eu disse, no ano passado ele foi bem, fez bons jogos. O Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Saúl ganhou 2 troféus inéditos que ele nunca tinha visto. Ele até viraliza falando que ele ficou surpreso quando viu a torcida do Flamengo lá no Peru, lá em Lima, que ele nunca tinha visto algo do tipo, que na Europa não tinha essa comoção toda e tal. Muito foi esse falando do Aeroflá. Nas redes sociais é um jogador que caiu nas graças da torcida. Sempre tá ali, né, com a camisa do Flamengo, postando uma musiquinha brasileira. Muita gente gosta disso. E é um cara que eu vejo que poderia agregar muito mais pelo que ele tem de carreira, pelo que ele tem de nome, pelo que ele já viveu de futebol, ao lado de jogadores como Danilo, Alexandro, Jorginho. São jogadores que são extremamente vitoriosos no futebol europeu. Todos eles jogam muito mais em campo, não tô falando de qualidade, tô falando de minutagem, do que o Saúl. E o Saúl acaba um pouco escanteado. Então, assim, eu acho que é um desperdício, a não ser que o Leonardo Jardim tenha uma resposta nos treinamentos, do porquê o Saúl não consegue jogar, não treina bem, não sei, muito pouca intensidade, tem demonstrado ali um cansaço, tem demonstrado falta de compromisso. Eu não acho que é o caso, tá? Eu não acho que é. Então, assim, eu acho que ele merecia uma oportunidade melhor, uma sequenciazinha, como eu disse. Pega um jogo fora de casa, um jogo contra o Mirassol, por exemplo, o Flamengo jogou, poderia ter o Saúl, jogo contra o Cruzeiro recentemente no Brasileiro. Aí depois bota o jogo em casa, no Maracanã, na frente da torcida. Por que não, né? Já vimos aí que o Flamengo oscila bastante. Jogadores como Ayrton Lucas, que tem oscilado bastante, jogam com muito mais frequência. O Carrascal, que voltou, deu a volta por cima, conseguiu melhorar o rendimento, teve oportunidade. Por que o Saúl não, né? Pelo menos o que eu tô falando aqui é na visão de torcedor, de quem olha os jogos do Flamengo e acha que tem um meio-campista extremamente interessante no seu elenco, muito pouco utilizado. Mas se o Flamengo já não tem planos pra ele, que negocie, que alivie sua folha salarial, assim como vai fazer com o Cebolinha, certamente vai fazer com o De La Cruz no final do ano. Mas eu ainda acho que é um desperdício, tá? Mas, amigos, o que vocês acham? De fato, o Saúl é muito pouco aproveitado no Flamengo. Digamos que por culpa do Flamengo, por culpa do seu treinador, ou não? Ou de fato vocês não veem futuro no Saúl, foi uma contratação errada, o Flamengo poderia ter feito outro investimento? Eu quero que vocês comentem aqui, fechou? Então um forte abraço pra todos, tenham uma ótima terça-feira, logo mais eu volto aí pra trocar uma ideia melhor com vocês, fechou? Qualquer notícia de Flamengo a gente tá aqui pra tratar nesse canal. Um forte abraço pra todo mundo, like no vídeo e tamo junto, saudações rubro-negras.